Olá, sejam bem-vindos ao Alagoas em Pauta. Nunca foi tão necessário e urgente falarmos sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo. A pandemia fez da tecnologia uma grande aliada, nos forçando a sermos mais inovadores nos negócios e promovendo muita gente a empreendedor. Os alagoanos, que já são empreendedores e inovadores por natureza, fazem do estado um celeiro de startups e empresas de tecnologia. Para um bate-papo super informativo sobre o setor, o desenvolvimento de novas tecnologias e empreendedorismo, vamos receber Jean Paul Neumann, presidente da CESPRO Alagoas, entidade que promove a inovação e o empreendedorismo no estado. Não saia daí, a gente já volta. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre inovação, tecnologia e empreendedorismo e conhecer melhor o papel da CESPRO Alagoas, com um bate-papo super bacana com seu presidente, Jean Paul Neumann. Jean, muito obrigada pela sua presença aqui no Alagoas em Pauta. É um grande prazer, Daniela. Que bacana. Jean, explica pra gente no que consiste o trabalho da CESPRO. A CESPRO é uma associação de empresas de tecnologia, empresas e startups. E ela tem como finalidade exatamente fortalecer o setor de tecnologia. A gente sabe que o setor de tecnologia hoje é um dos motores da economia mundial. E não há nenhuma atividade econômica hoje no mundo que você não se utilize da tecnologia da informação. E afinal de contas, nós somos nada mais nada menos do que uma das áreas que tem o maior PIB do mundo. Então, tecnologia hoje é estratégico e a CESPRO vem exatamente apoiar e suportar, as empresas e startups de tecnologia de informação. Jean, em fevereiro, pouco antes do início da pandemia, Sim. A CESPRO apresentou um estudo inédito sobre o setor de tecnologia de Alagoas, fazendo um raio-x mesmo do setor, né? Conta pra gente no que consiste esse trabalho. Bom, esse trabalho, ele buscou principalmente conhecer melhor o setor de tecnologia de informação para que a gente pudesse ter números reais sobre quantas empresas, quantas pessoas empregadas, salário, contribuição para o Estado do ponto de vista de não só de empregabilidade, mas também de geração de negócios. E foi bem interessante esse estudo. O estudo basicamente ele se utilizou de informações oficiais, do governo federal principalmente. E a partir daí nós conseguimos traçar um perfil bem interessante. Para você ter uma ideia, nós temos aproximadamente hoje 1.500 empresas ativas no setor. Nessas 1.500 empresas ativas, nós geramos aproximadamente 3.000 empregos. O que a gente consegue perceber é que o salário médio pago pelo setor de tecnologia de informação, ele é bem acima da média de outros setores, como o turismo, por exemplo, aqui em Alagoas. Chega em alguns casos a ser mais que o dobro do salário médio. Outra coisa que a gente identificou é que o crescimento do setor em Alagoas, do ponto de vista de faturamento de serviços, ele vem crescendo uma média de 14% ao ano. Então, se a gente considerar que a inflação nossa é de apenas 3, 4% ao ano, então a gente vem crescendo muito acima. Um outro fato interessante é que o estudo, a gente identificou que, por exemplo, em relação ao CAGED, ele praticamente, no ano passado, ele foi positivo praticamente o ano inteiro, enquanto que, na média, a maioria dos setores em Alagoas foram negativos em geração de empregos. Enfim, com isso a gente percebeu de forma muito clara o tamanho do setor, a velocidade com que ele vem crescendo. Isso ajuda muito para que a gente possa efetivamente criar políticas de desenvolvimento, porque você não tem como desenvolver um setor se você não consegue medir o quanto essas ações estão acontecendo, E para nossa felicidade, o estudo realmente mostrou coisas bastante interessantes em relação ao setor. Inclusive, a gente tem nesse estudo informações bem detalhadas, não só de porte de empresas, relação a percentual de homens e mulheres, de pessoas com deficiência. A gente tem toda a parte de escolaridade, Ou seja, a gente consegue dizer quantas pessoas estão em cada nível escolar, dentro das empresas. E algumas surpresas interessantes
a gente conseguiu achar em cidades do interior empresas que chegam a empregar 50, 70 pessoas, empresas de tecnologia. Então, isso é bem interessante porque a gente acredita muito que Alagoas precisa muito trabalhar a interiorização. Tem um estudo do IBGE que fala que Alagoas é o único estado da federação que nos últimos 10 anos, a capital, ela concentra maior crescimento do que todo o interior junto. Então, se a gente quer construir um estado forte, a gente tem que fortalecer o interior. Claro, não tenha dúvida. E esse estudo está disponível na internet? Esse estudo está disponível na internet, ele pode ser acessado pelo site da CESPRO. O endereço do site é o www.acespro-al.org.br. Pronto, então quem tiver interesse em ter acesso a esse estudo, com todos esses dados de forma mais aprofundada, é só acessar o site da CESPRO. Só acessar o site da CESPRO. Que ele está lá. É interessante esse movimento, né? Porque precisa realmente, a tecnologia precisa adentrar o interior do estado para que fomente mais ainda o crescimento, né? Com certeza. Do estado e do setor. Já um outro estudo recente da Anatel aponta que apenas 185 municípios do Brasil possuem conexões feitas por fibra ótica, sendo que 106 são no Nordeste e 10 em Alagoas. Olha que legal, fazendo do estado o 7º do ranking. Esse fato é no mínimo inusitado. Ele é não só inusitado, e todo mundo que vê esse número, ele fica mais ou menos assim, não posso acreditar. Como é que Alagoas tem uma das maiores redes de fibra óticas do país? O estudo da Anatel, ele fez o seguinte, ele fez um levantamento de quantos municípios têm no mínimo cobertura de 75% de fibra ótica. Então, desses 185 municípios que estão nessa faixa, Alagoas ocupa o 4º lugar no país, e não em termos proporcionais. País mesmo, né? Em termos nominais, ou seja, o que a gente está querendo dizer é que Alagoas é o estado que tem uma das maiores coberturas de fibra ótica no país. Então, isso é sensacional, porque muitas vezes, você veja, nós temos uma cobertura maior que o Rio de Janeiro, do que o Espírito Santo. Né? Então, praticamente... Não é São Paulo, né? Nós temos praticamente, nós temos cerca de 10 municípios, e esse número já é um pouco maior hoje, né, que já tem uma cobertura praticamente de quase 100% de fibra ótica. E isso é muito pouco. E o interessante é que desses 106 que você comentou, estão no Nordeste. Então, o Nordeste hoje tem a maior cobertura de fibra ótica em seus municípios do país. E Alagoas, para nossa grata surpresa desse estudo, ele ocupa o 4º lugar em todo o país. Nossa, isso é muito legal, né? Porque isso ajuda a fomentar o crescimento da tecnologia no país, na verdade no estado, ajuda a fomentar o setor, as pessoas que querem empreender em tecnologia. Isso já é um avanço muito grande e é uma grata surpresa, né? Esse número está aqui no estado. Por que você acha que esse número chegou até aqui? Esse número, ele mostra uma informação interessante, tá? É como o próprio presidente da Anatel falou, existe uma revolução, tá, que está acontecendo em silêncio. É que as pequenas operadoras de comunicação do país hoje, eles são juntos muito maior do que as grandes empresas de telecomunicação. Então, essas empresas, para você ter uma ideia, elas são praticamente as maiores responsáveis por esse crescimento, não só em Alagoas, como no restante do país. Isso mostra a importância do setor que a gente chama de ISPs, né, para a economia. Então, por exemplo, em Alagoas, nós temos ISPs dentro do interior, ou seja, empresas de comunicação que empregam quase 100 pessoas. É muita gente. Então, para um estado como o nosso, pequeno, né, você tem empresas desse porte, então o apoio a esse tipo de atividade ele é muito importante. E principalmente nesse novo momento, né, porque o novo momento, o pós-pandemia, ele é muito um momento em que as comunicações se tornaram preponderantes para as atividades
sejam educacionais, sejam as atividades de home office. Se você não tiver uma boa comunicação, é verdade, você não consegue ter um bom home office, você não consegue ter aula, você não consegue levar as escolas para os alunos, você não consegue um excelente processo de comunicação. Então, nem empreender, né, Jean? E nem empreender. Porque as pessoas estão utilizando a tecnologia largamente, né, em larga escala, para empreender. Você cria um aplicativo e você vende por ali, você precisa usar a internet, o Instagram, a plataforma para vender seus produtos e serviços. Se você não tem uma boa conexão, tudo isso cai por terra. Pois é, então hoje para você empreender em qualquer lugar no mundo, você só precisa de uma coisa, ter internet, tá? Como um principal instrumento. Isso. Você tendo internet, você pode empreender a partir de Coité do Noia para o mundo. Claro. Então, ou de qualquer lugar no mundo. Então, e aí traz um diferencial que pode apoiar muito nesse processo de desenvolvimento econômico, como também no processo de desenvolvimento do interior. Porque esse número, ele mostra que nós estamos nos preparando e Alagoas tem tido a oportunidade de ter empresas que estão criando essa estrutura que beneficia como um todo, não só do ponto de vista social, econômico e educacional. Vários ambientes, né? Alagoas também vem se destacando por ser um celeiro de startup de tecnologia. E a CESPRO tem ajudado muito a fomentar esse processo com o desenvolvimento de um ecossistema, né, conhecido como Sururu Valley. Qual o papel da CESPRO nesse processo? A CESPRO, ela na verdade, nesses últimos 22 anos, a gente tem atuado muito fortemente porque nós temos uma seguinte visão. Alagoas, sempre nós tivemos aí todo o ciclo aí da indústria do açúcar, nós temos o turismo, mas efetivamente nós sempre acreditamos que o desenvolvimento econômico e social de Alagoas, ele tem uma grande oportunidade por intermédio da tecnologia. Porque a tecnologia, né, relacionado ao empreendedorismo, ou seja, dificilmente você hoje empreende sem tecnologia. Que afinal de contas, a maioria das ferramentas de empreendedorismo, elas passam, sejam por dispositivos móveis, ou seja, que é o computador que todo mundo anda. E os próprios programas, né, que as pessoas instalam para organizar o seu negócio. Programas de contabilidade, de caixa, tudo isso é tecnologia. Você faz hoje uma aplicação para o pet shop e você usa tecnologia. Isso. Você faz para a agricultura, você usa tecnologia. Então a nossa visão sempre foi de que uma das oportunidades novas de desenvolvimento econômico e social em Alagoas seria empreendedorismo por intermédio da tecnologia. Porque como a gente falou, então alguém, por exemplo, em Pindoba, né, pode muito bem desenvolver produtos e serviços a partir de Pindoba, tá? E nós podemos criar um processo de desenvolvimento para Alagoas, de Alagoas para o mundo. Sim. Porque a gente sempre teve muito a visão de que a indústria vem de fora para dar emprego. O turista vem de fora para dar emprego. Tudo bem, tudo isso é importante, mas se a gente consegue desenvolver empresas, empreendimentos a partir de Alagoas, a gente com certeza passa a ter uma chance de ter um crescimento muito mais sustentável a partir de oportunidades geradas no estado de Alagoas. E então a CESPRO, desde então, a gente vem trabalhando como, por exemplo, o próprio processo da criação do polo de tecnologia. A CESPRO teve uma ação fundamental nesse projeto, tá? Desde o início, nós não só estamos dentro do projeto, mas, por exemplo, todo o processo, por exemplo, de convencimento do próprio governo a doar o terreno para a sede, para a construção do próprio terreno e outras mais, foram por intermédio da CESPRO. Então, a gente vem efetivamente trabalhando essas ações em vários aspectos. Para você ter uma ideia, dentro da Federação ACESPRO, inclusive, está sendo construído um fundo de financiamento para startups. Tá? Olha que legal. Eu estou dando isso aqui em primeira mão, é uma coisa que ainda está sendo trabalhado, tá? Mas a gente deve ter algum fundo aí em pouco tempo, de alguns milhões, com foco de investimento e financiamento de projetos em startups. E como que a gente tem acesso a esse financiamento? Eu tenho uma startup, eu gostaria de solicitar esse financiamento para dar andamento ao meu projeto e empreender. Bom, especificamente esse fundo, ele está em um processo de construção, ok?
é uma ação liderada pela CESPRO Nacional, ou seja, pela Federação ACESPRO, né? Mas, a princípio, o fundo ele vai buscar oportunidades nos projetos, tá? Em cada uma das que a gente chama de regionais. Okay? Sei. Então, existe como a gente inscrever o projeto na Agora CESPRO? ainda não, mas como eu falei, um processo novo. É novo, tá? É um processo novo. Mas assim que a gente tiver regras claras sobre esse fundo e como ele vai atuar, com certeza a gente vai trazer isso para você, Daniela, em primeira mão. Ai, que bom! Fico muito feliz porque nós temos muitos telespectadores que são empreendedores e empreendedores em tecnologia. Então, com certeza, essa informação vai ser muito útil para a gente, então, tá combinado. Não, tá combinado, mas, então a CESPRO sempre teve, de forma muito forte, então, para você ter uma ideia, a gente praticamente participa de todas as discussões inerentes ao setor, tá? Junto com o MCTIC, junto com as demais ministérios, Ministério da Economia, inclusive, a gente tem feito parte das mesas executivas que envolvem, inclusive, toda essa parte de empreendedorismo, junto com o próprio Congresso Nacional, através da Comissão de Ciência e Tecnologia. Inclusive, foi criado uma comissão, tá? Do governo federal ligada às startups, e a CESPRO tem uma cadeira nessa comissão. Então, na verdade, a CESPRO, nesses últimos 44 anos que ela existe, na verdade, dificilmente alguém que está no setor de tecnologia de informação não foi startup um dia, ou seja, alguém empreendeu em algum momento. Começou, então, o nosso negócio de empreender, na verdade, não vem com o modismo das startups, mas na verdade é uma coisa que está no DNA e, logicamente, que a gente enxerga que o desenvolvimento por intermédio da tecnologia, ele é preponderante para o desenvolvimento da nossa região, seja o país, seja o estado, seja o município. E a CESPRO vai estar sempre presente, desenvolvendo ações para que a gente possa efetivamente trazer esse desenvolvimento para fazer com que as pessoas consigam cada vez mais empreender, enriquecer, gerar empregos, gerar impostos, né? E fazer com que a gente possa ser cada vez grande. Com certeza. Jean, esse ano o governo do estado sinalizou que vai entregar à sociedade Polo de Tecnologia de Alagoas, né? O prédio está praticamente pronto. A Secretaria de Ciência e Tecnologia desenvolveu, em parceria com a Fundação CERT de Santa Catarina, um modelo de gestão para a ocupação desse empreendimento. Qual é a posição da CESPRO com relação a isso? Bom, hoje a gente não tem uma posição muito clara de como é que vai ficar. Estamos esperando o governo sinalizar, me parece que vai sair um edital em breve. Em relação ao trabalho da Fundação CERT, eu conheci o estudo, sim, e para minha surpresa, o estudo ele foi basicamente o resultado de proposta para o modelo de gestão muito próximo ao trabalho que havia sido desenvolvido em Alagoas por especialistas aqui em Alagoas. Então, basicamente, o processo, assim, a sugestão que foi dado é praticamente assim, muito semelhante à proposta que já existia. O que a gente tem que ter muito cuidado num processo de desenvolvimento desse é que quando a gente trabalha um ambiente de inovação, a gente tem que ter, primeiro, o cuidado de desenvolver um projeto que ele possa se perpetuar. Eu não posso ter um projeto que ele dependa de pessoa A, B ou entidade A, B ou C. Ou seja, a entidade ela tem que se desenvolver por conta própria. Lógico, o apoio do Estado nesse momento inicial, do governo de uma forma geral, seja o município, seja o Estado, seja o governo federal, ele é preponderante para que você desenvolva esse ambiente, mas a gente tem que ter o cuidado para que esse ambiente efetivamente ele passe a ter condições próprias de se desenvolver e que ele possa crescer, né, de forma dinâmica e que você consiga fazer um projeto que ele se perpetue. Não conheço realmente como é que está o projeto hoje, ou seja, pelo menos o projeto que está para ser lançado, mas o que a gente precisa é ter muito cuidado de que, quando a gente desenvolve um projeto dessa magnitude, muita gente pensa logo em um projeto imobiliário. Eu vou ter uma salinha em algum lugar que eu vou poder colocar a minha empresa, minha startup. Não, tem que ser muito mais do que isso. Claro. Tá? Então, dentro do conceito original do projeto, o projeto ele previa todo um ecossistema de integração, tá? Primeiro tratando da que a gente chama da tríplice hélice,
setor econômico, a academia, mais o governo. Em segundo lugar, trazer todo um ambiente de pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente tem que não só ajudar as empresas, mas ao mesmo tempo a gente tem que trazer pesquisa, no sentido de que a gente possa começar a construir e desenvolver apoio tecnológico para esses diversos projetos. Então, por exemplo, no início do projeto, nós tínhamos algumas oportunidades, como, por exemplo, trazer um centro de inovação da Microsoft, nós tínhamos uma oportunidade de criar um laboratório para uma tecnologia que chama IoT. O que é o IoT? IoT são os dispositivos inteligentes. Então, cada dia mais, tudo fica inteligente. Sim. O meu relógio é inteligente. A minha lâmpada hoje é inteligente. Então, cada vez mais as tecnologias... A sua geladeira é inteligente. A geladeira é inteligente. Então, tem geladeira que já pede para o supermercado abastecer de acordo com o que está dentro da geladeira. Então, essa tecnologia, por exemplo, nós conseguimos, na época, uma oportunidade de trazer, por exemplo, um laboratório da Samsung, mais de uma empresa da China e mais da Intel. Então, esse conceito de você poder trazer grandes parceiros tecnológicos, ao mesmo tempo desenvolver oportunidades para que essas empresas possam passar daquele período de maturidade e efetivamente botar o produto no mercado. Trazer também oportunidades de investimentos, porque muitas vezes você tem uma excelente ideia, mas você vai ter uma série de problemas. Você vai ter dificuldade em colocar o produto no mercado, de conseguir vender da forma certa, de poder fazer testes e de poder identificar alguém que possa ser um investidor no seu projeto. Porque a maioria por exemplo, dos empreendedores, ele tem basicamente uma ideia na cabeça e zero dinheiro no bolso. Uma ideia só também não basta, né? E uma ideia só não basta. E aí você tem toda uma questão de atração de recursos. Eu vou dar só para você uma informação. A gente tem uma série de recursos, tá? Entre eles, eu vou citar um, por exemplo, que chama Lei de Informática. O que é a Lei de Informática? A Lei de Informática, ela tem por objetivo dar incentivos fiscais federais, tá? Principalmente de PIS e COFINS, e as empresas detentoras desses incentivos, que em geral são empresas de eletroeletrônico, eles têm que aplicar até 5% do seu faturamento por ano em inovação. E prioritariamente no Nordeste. Então vou dar só assim, alguns números. Vamos falar aqui em Recife. Somente uma instituição do Porto Digital, tá, em Recife, recebe média de 17 a 14 milhões por ano só de recursos da Lei de Informática. A Universidade Federal de Pernambuco recebe mais ou menos esse montante, ou seja, a gente está falando de quase 40 milhões de um único fundo. Quando você vem para Alagoas, quanto tem de recursos desse fundo? É praticamente zero. As estatísticas no Ministério de Ciência e Tecnologia sobre esses recursos em Alagoas praticamente não aparece no gráfico. Mas por quê? Porque as pessoas não buscam... Exatamente. Porque o que acontece? Então, um dos papéis dentro do projeto original no Polo é exatamente a atração desses recursos. Então, isso tem todo um processo, vamos falar assim, comercial. Sim. O que é isso? Imagina, a Samsung tem recursos da Lei de Informática. E a Samsung, ela aplica como ela achar melhor. Tá? O importante é que ela aplique o percentual determinado em lei de acordo com o benefício que ela teve. Então, cada uma dos centros de pesquisa, ou as empresas, ou os centros, ou os CTIs em todo o país, eles vão buscar junto com essas empresas que detêm esses recursos para fazer um processo de convencimento. Sim. Então, um dos papéis que nós imaginamos para o Polo é exatamente vender o Sururu Valley, chegar, por exemplo, para a Samsung e dizer, olha Samsung, faz o seguinte, me dá 500 mil reais para a gente fazer um projeto em conjunto, e a partir daí você mostrar resultados, e você conseguir a partir daí mostrar a qualidade do trabalho que nós temos, de nossas empresas, nossas startups, e conseguir ampliar a captação desse recurso. E a gente está falando de um único recurso. Por exemplo, a gente tem muito recurso, por exemplo, FINEP, de outros órgãos e bancos
de financiamento à inovação e que a gente tem uma captação muito pequena. Então, uma das ideias no projeto era ter um escritório de projetos, aonde muitas vezes você tem uma empresa, você tem uma startup, mas você não sabe como escrever um projeto e submeter para captar esse recurso. Então, a CESPRO ajuda nesse processo, não é? Não, o que eu estou, na verdade, querendo falar é exatamente sobre a sua pergunta. Como é que o polo poderia? Então, por exemplo, o escritório de projeto, ele poderia ser também um dos braços, tá, de serviços desse polo. Porque se a gente consegue fazer com que as empresas tenham maior índice de sucesso, significa que um processo de captação muito maior de recursos. E esse processo de captação faz com que você possa ter muito mais projetos, e isso é uma grande bola de neve. Ou seja, recursos, inovação, produto, serviço, emprego, negócios e aquele ciclo que vai desenrolando. Então, virtuoso. Então é isso que a gente espera do polo, é que efetivamente seja uma instituição que possa promover, tá, e trabalhando em várias frentes para que você tenha todos os apoios, desde tecnológicos, desde de inovação, integração com a academia, pesquisas, outros centros tecnológicos, para que a gente possa efetivamente ter aí um desenvolvimento, né, de um setor que a gente espera que aí no futuro não muito longe possa ser um dos principais PIB do estado de Alagoas. Com certeza. Você falou em academia aí, e o Laboratório de Computação Científica e de Visualização da UFAL, o LCCV, vem se destacando nacionalmente em projetos de tecnologia de ponta, como o desenvolvimento de soluções para extração de petróleo, inteligência artificial para cobrança de tributos, e recentemente imprimiu máscaras para profissionais da saúde em 3D. Como você entende a participação da área acadêmica nesse desenvolvimento tecnológico de Alagoas? Eu acho que é essencial e primordial. Você não consegue desenvolver tecnologia sem pesquisa. E quando a gente fala de pesquisa, a gente está falando de academia. Você está falando do LCCV. O LCCV é um excelente exemplo. Muitas vezes as pessoas que não conhecem o LCCV, quando entram no LCCV, falam, tem isso em Alagoas? Pois é. Então, você fala das máscaras, que foi uma ação muito mais social. Uhum. E falando em ação social, só abrindo um parêntese, eu acho que tudo que a gente faz relacionado à tecnologia, a gente tem que pensar, principalmente em Alagoas, nas questões sociais. E eu acredito que a gente pode direcionar muito dessas ações exatamente para as comunidades, para o jovem de áreas mais carentes, tá? Mas, então, o LCCV é um grande exemplo. O LCCV desenvolve pesquisas para o pré-sal, tá? Tecnologias assim de ponta em qualquer lugar no mundo. Ou seja, boa parte do que a Petrobras consegue hoje fazer em extração em águas profundas se deve a um centro de pesquisa que está dentro de Alagoas. É tão importante a gente falar sobre isso, né? Porque um estado pequeno e pobre como o nosso tem esse potencial todo. Não, e eu vou até mais. O LCCV tem muito destaque, mas você tem outros centros. Então, tem um outro centro na UFAL que se chama ED. O ED, eles acabaram de conseguir, tá, a filiação da UFAL para um programa chamado Embrapi. Embrapi é um programa do Ministério de Ciência e Tecnologia em que ele, junto com centros de pesquisa, ele desenvolve e financia projetos de desenvolvimento tecnológico para a indústria. E Alagoas, recentemente, acabou de ganhar, participou de um processo, é muito disputado, tá, no Brasil inteiro, e Alagoas acabou, através exatamente do ED, tá, criar um núcleo, tá, em Alagoas. Então isso é um ganho extremamente importante da UFAL, tá? Para vocês terem uma ideia, o ED hoje, ele talvez seja um dos maiores captadores em Alagoas do recurso da lei de informática. Olha. Então, e aí nós temos muitos outros centros, e além disso, as universidades, né, as academias, eu gosto de chamar de academias, né, elas são muito importantes, principalmente no processo não só de pesquisa, mas formação de mão de obra. A gente tem um problema seríssimo hoje. Enquanto que o Brasil tem um déficit de emprego gigante,
a área de tecnologia tem um problema sério, falta profissional. Só para você ter uma ideia, a média anual de vagas não preenchidas no Brasil é de 70 mil vagas. Nossa, muita coisa. É muita coisa. Então, para você ter uma ideia, as escolas, todas somadas, dos cursos ligados à tecnologia e informação, eles só conseguem formar um pouco mais do que a metade dessa necessidade anual. Esses centros acadêmicos, eles são fundamentais nesse processo de formação de mão de obra, né? Com certeza. Jean, porque você tendo uma oportunidade de ter um LCCV dentro de uma universidade, você já está abrindo portas para a formação de futuros profissionais nessa área. E é muito importante você falar isso. Às vezes as pessoas querem muito empreender, mas não têm condições ou não têm muito tempo. E se quiser estudar para, no primeiro momento, trabalhar nessa área para conhecer melhor... Pode ter certeza. Se você estudar, você for um profissional da área de tecnologia de informação e você precisar de emprego, vai ter. Lógico, você tem que se destacar como profissional. Lógico. Não é simplesmente fazer de conta que sabe. Vou dar um exemplo. Recife, aqui do lado, tem 1.000 vagas de empregos em abertos hoje, só empresas de tecnologia de informação. Então, o que é que está se dando muito? Processo de interiorização. Porque as empresas, né, ou as instituições, elas estão indo para o interior, buscando os jovens daquela cidade, capacitando e dizendo, olha, não precisa vir para a capital. Fique aí trabalhando para a nossa empresa aí. Porque não tem mão de obra suficiente. Então, as academias, elas são preponderantes em qualquer processo de desenvolvimento, principalmente quando a gente está falando de ciência e de tecnologia. Eu acho também, eu acho fantástico esse trabalho. Jean, você acha que nós teremos no futuro uma startup unicórnio aqui em Alagoas que valha R$1 bilhão? Olha, quem não sabe o que é unicórnio. $1 bilhão. Dólares, desculpa, Olha, a gente sempre tem esperança, né? Não, acho que não tem nada à vista nesse momento, mas esse mundo da inovação, ele é muito dinâmico. Quando você menos vê, você vai ter um projeto que vai surgir do nada e que pode ser o nosso unicórnio, né? Para você ter ideia, tem projetos de startup em Alagoas que ele concorre com o Uber de uma forma muito diferenciada, né? É a turma da Bigu. Isso. E aí eles têm um projeto nesse sentido. Então, assim, tem várias iniciativas muito bacanas, tá? Tem startups nossa, porque esse mundo, muitas vezes, ele é muito silencioso. Então, tem muita coisa sendo feita que pouca gente conhece aqui em Alagoas. Mas o mais importante é que a gente possa construir o que a gente chama de um ecossistema de inovação. Um ecossistema de inovação não é somente um polo, não é somente uma universidade, não é startup A, empresa B ou a entidade C. Na verdade, é o conjunto dessas pessoas, instituições, é que efetivamente, trabalhando junto, em sinergia, a gente pode construir, tá certo, uma coisa gigante, que possa efetivamente levar o nome de Alagoas e do Sururu Valley para o Brasil e para o mundo. Não é isso? Jean, eu adorei conversar com você. Foi um grande prazer. Muito bom trazer esse assunto à tona, né? A gente sabe que a pandemia, infelizmente, mexeu com a vida de muita gente, mas por um outro lado, como toda crise tem uma oportunidade, sim, sempre, né? As empresas de tecnologia viram aí uma grande oportunidade de crescimento para ganho de mercado, entre outras coisas. Então, conversar sobre tecnologia, inovação e empreendedorismo nunca é demais. Nunca é demais. Não é isso? É sempre muito bom. Muito obrigada, parabéns pelo trabalho. Acho que a CESPRO realiza um trabalho muito necessário, agora mais do que nunca urgente, né, em dar assessoria a essas pessoas, a essas empresas. Então, Jean, mais uma vez te agradeço você ter vindo aqui no Alagoas em Pauta, que você repita aqui a sua presença, venha contar as novidades e eu vou ficar aguardando aí o furo, a pauta exclusiva que você me deu aqui no estúdio. Ok, Daniela, foi um grande prazer e conte sempre com a gente, com a CESPRO, sempre que quiser aí conhecer um pouco mais do que está acontecendo aí no mundo da tecnologia de informação. Obrigada, Jean. No programa de hoje conversamos com Jean Paul Neumann,
presidente da Acespro Alagoas, que falou sobre o desenvolvimento de novas tecnologias, inovação e empreendedorismo no setor. Se você perdeu esse e outros programas da TV Cidadã, é só acessar o nosso canal no YouTube e ativar as notificações. Assim, você vai ficar por dentro de tudo o que acontece de mais importante no Brasil e em Alagoas. Semana que vem a gente volta. Até lá!